ok? Quero falar na noite de hoje, conhecendo o Espírito Santo. Eu tenho orado aqui quase todos os dias. Eu oro aqui depois das 22, 23, meia-noite e meia, 1 hora. Às vezes eu venho aqui para a igreja, pego a Bíblia, supro aqui e fico aqui orando. Fico aqui lendo, meditando. E uma coisa que eu tenho buscado e procurado assim me envolver bastante é exatamente com o Espírito Santo de Deus. Eu quero estar compartilhando com os irmãos exatamente assim algumas experiências, né, em relação ao mover, em relação à manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. E a manifestação do Espírito, a atuação dele no dia de Pentecostes, foi exatamente o momento mais extraordinário que mudou a história da igreja. Por isso, muitos afirmam que a igreja, ela nasceu exatamente no dia de Pentecostes. Foi ali que começou, foi ali que ela se iniciou, porque até então eram os apóstolos e discípulos que realizaram toda a obra debaixo da direção, do comando do próprio Jesus. E foi exatamente naquele dia que algo extraordinário aconteceu, como é narrado em Atos capítulo 2, e foi quando também o apóstolo Pedro se levantou em meio a uma multidão e esclareceu o que estava acontecendo. Até porque havia ali muita gente, pessoas que haviam vindo de longe para a celebração da festa de Pentecostes. E consequentemente, Pedro esclarece o que está aqui em Joel, capítulo 2, e ele então diz assim que aquilo era o cumprimento dessa profecia de Joel. O que estava acontecendo era, na realidade, o que Joel havia profetizado há muitos anos antes. No capítulo 2, verso 28, ele disse o seguinte, até o verso 30. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. E continua falando sobre esses acontecimentos. Pentecoste é a festa também chamada Shavuot, no hebraico, que significa exatamente colheita. Mas também é citada aqui no Pentateuco como festa das semanas, que é a mesma. Era uma das grandes festas do povo de Israel, quando após terminar as colheitas das lavouras, então se reuniam para agradecer, para celebrar ao Senhor. E foi exatamente nesse dia em que os judeus de várias partes do mundo estavam ali em Jerusalém para a celebração da festa. Até hoje, irmãos, as pessoas que vão a Israel,
nós vamos sempre na caravana, né, do apóstolo René, e participamos da festa dos tabernáculos. Até hoje, você vê judeus que vêm da Europa, da América, da África, que vêm de muitos países do mundo. Eles vão exatamente para participar, a maneira deles, da festa de Sucote, da festa dos tabernáculos. Nos hotéis, eles colocam ali os ramos. Em alguns lugares, nas casas, das sacadas, em muitos lugares, eles cobrem ali um pequeno espaço com ramos, com folhas, onde as pessoas, e colocam mesa, algumas cadeiras ali embaixo, onde as pessoas sentam para comer, para relembrar a saída, não é, do Egito e toda a trajetória daquele povo pelo deserto. Então, eles são muito assim, os judeus, dedicados a essas celebrações. Por isso, várias festas, essas festas espirituais, até hoje, eles têm essa prática de irem a Jerusalém para então celebrar. Mas voltando aqui ao texto de Joel, você vai observar que ele está falando aqui que acontecerá. Ele estava falando de algo, logicamente, do futuro. Depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. E aqui você pode ver a citação, né, de que esse espírito viria sobre filhos, filhas, velhos, jovens, escravos, todos. Na realidade, quando fala servos, está falando de escravos. Todos, na realidade, iriam estar debaixo desse mover, iriam estarem debaixo dessa manifestação, dessa unção poderosa do Espírito Santo que viria. Amém? Então, todos naquele dia, amados, foram nivelados. Todos. Não houve distinção, não houve separação. Pessoas de todas as classes, pessoas doutas e indoutas, todas puderam, consequentemente, estar debaixo do mesmo mover do Espírito Santo, sem restrição nenhuma. E até hoje, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Deus, ela não é direcionada apenas a uma ou outra pessoa ou a um grupo específico, mas sim a todas as pessoas cujos corações se movem, se entregam e se abrem para o agir, bem como para o mover do Espírito Santo. Quando se fala o Espírito Santo, a palavra Espírito no hebraico é ruach, e no grego é pneuma. Então, quando você lê tanto no Velho Testamento, né, que foi escrito em hebraico, ou você lê no Novo Testamento, que já foi escrito no grego, está falando exatamente de vento, de sopro. Vento, sopro, que para nós, em português, espírito. Mas eu gostaria que você pudesse observar lá em Gênesis capítulo 1, né, verso 2, o Espírito Santo como vento, lá no início. Vamos ler juntos, por favor? A terra eu gosto mais da outra tradução, que fala assim: o Espírito de Deus se movia
sobre a face das águas, né? Paraiva dá uma conotação de que ele ficava ali estagnado, mas se movia. Tá bom, colocou a tradução, obrigado. Ele se movia. Então o Espírito de Deus, ele trabalhava. Vocês vão chegar lá. Vai sim. O Espírito de Deus, então, ele não ficava ali estagnado, neutro, não, mas ele estava trabalhando. Ali ele já estava se movendo, desde o início de tudo, desde a criação. Amém, amados? Nós vamos um pouquinho mais à frente, lá em Êxodo 14, nós vemos quando Israel chega ao Mar Vermelho, saindo lá do Egito. Verso 21, observe a ação ali do Espírito de Deus, soprando, como diz a palavra, se você for pesquisar, você vai entender então, com muita clareza no original, né, o que eu estou dizendo. Êxodo 14, verso 21. Vamos ler? Então, observe aqui esse detalhe, né? Moisés estendeu a mão, conforme Deus havia o orientado, sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. Imagina, vento forte, que soprou toda aquela noite. Foi um vento tão forte, às vezes, irmãos, as pessoas têm assim dificuldade de entenderem certas coisas dentro da Bíblia, porque a Bíblia você só vai entendê-la se você tiver fé. Se você não for uma pessoa de fé, não tem como você crer, não tem como você confiar, porque a Bíblia ela é espiritual, e Deus na realidade ele se move exatamente através da nossa fé. Ele vai operar, ele vai agir na nossa vida por meio da nossa fé. Você pode observar que Deus ele é extremamente exagerado. Exagerado. Tudo que ele faz é exagerado, é grande demais. A gente não consegue entender por que tanta grandeza. Porque as coisas assim tão extraordinárias que ele realiza, que ele faz. E da mesma forma, dá para você ter uma noção do que foi esse vento que soprou toda aquela noite, como diz aí o texto. E o vento fez retirar-se o mar, abriu o mar, que então tornou-se terra seca, e as águas, diz aí o texto, foram divididas. Amém? Quem está compreendendo aí? Um pouco mais à frente, lá no livro de Números, você já vai observar um outro fato sobre a obra do Espírito Santo, a atuação dele no Velho Testamento. Aqui, irmãos, antes de ler, deixa eu explicar algo para vocês. Se você ler esse capítulo todo, você vai entender. Vou fazer aqui um resumo rápido. Começa o título aí, as murmurações dos israelitas. E a partir de então, você vai ver aquele povo murmurando, aquele povo reclamando, questionando Moisés e Arão. Porque até então, Deus mandava o maná, Deus enviava o alimento àquele povo todos os dias pela manhã. E o povo começou a desejar alimentos que eles comiam no Egito. E inclusive carne.
Queremos carne. A questão, o foco aqui é carne. Queremos carne, Moisés. Falaram e murmuraram contra Moisés. E aí Deus então diz a Moisés, Deus fala o seguinte: fala, Moisés, para esse povo que eles vão ter carne amanhã. Verso números 11, 31 e 32. Vamos juntos aí? Então soprou. Trinta e dois. Foram muitas codornizes. Por isso que eu falo que Deus é exagerado. Quando fala aqui, irmãos, quando diz aí no verso 32, na parte B aí, você pode colocar aí por favor, diz assim: e o outro dia o recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. É até um pouco difícil, mesmo você procurando essa questão de números, porque cada um às vezes fala um pouco diferente, né? Tem uns que vai direto para o Google para saber, e não é tudo que às vezes está no Google que condiz com a realidade, não, né? Tem coisas que a gente tem que ir mais além, mais profundo. A tradução da nova tradução inglesa, ela fala que o que colheu menos, a família que colheu menos, colheu cerca de 1000 codornizes. Mas vamos supor então, cá para nós, que cada família tivesse colhido 200, 300, de acordo com esse número da época, que oscila. Imagine, Deus é exagerado ou não é? Deus falou assim: está aí carne. E o povo saía, irmãos, e pegava as codornizes, vindo em direção a eles. E eu lembro do pastor David Show, líder, o fundador, né, da igreja em célula, da igreja de grupos familiares. Faleceu há pouco tempo, né? E ele disse, tem um livro dele que ele fala o seguinte, que Deus um dia falou com ele assim: Show, sobre o Espírito Santo. Imagine aquele povo tendo que sair pelo deserto, Moisés colocando os homens, o exército, para pegar codornizes no deserto. Quantas que eles iriam conseguir pegar? Mas sabe por que vieram aquela quantidade enorme de codornizes? Porque o Espírito Santo as trouxe. Foi o sopro do Espírito que as trouxe. Se vocês quiserem conseguir ver suas células, seus grupos familiares se encherem, dependam do Espírito Santo. E assim, irmãos, aquele povo comeu carne. Fala assim, maravilha, hein? Quanto tempo, quantos anos sem comer carne? Mas eu vou falar um negócio para vocês: esqueceram de uma coisa, irmãos. Ah, misericórdia. Eles pensaram que toda murmuração havia ficado esquecida. Coloca o verso seguinte aí. Olha que coisa terrível que aconteceu.
estava ainda a carne entre seus dentes. O sangue de Jesus tem poder. Antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hataava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Você sabe por quê, irmãos? Existem muitas pessoas que não avançam na vida espiritual, não avançam na vida com Deus, não prosperam por conta da murmuração. Tem pessoas que elas são propícias para murmurar, são murmuradoras que murmuram de tudo. Às vezes murmuram, até começa dentro de casa, murmura da comida, murmura de tudo que é feito, vai para o trabalho, murmura da empresa, murmura do patrão, murmura do salário, pega o salário, chama-o de miséria, ou esse valor miserável, não dá para nada. São murmuradores de tudo, murmura lá na célula, reclama, murmura da igreja, do pastor, de tudo que é feito. Essas pessoas não avançam. Deus não suporta murmuração. Murmurar no hebraico tem o significado de rebelar-se contra, é se posicionar contra. E mais ainda, no hebraico quer dizer duvidar de uma autoridade, falar baixinho contra. Tem o sentido de articular, semi-articular alguma coisa contra. E aquele povo murmurou, reclamou, e aquele povo esqueceu que Deus é amor. Tem gente que é assim, né? Só prega que Deus é amor. Deus é amor. Jesus já fez tudo, mas esquece que Deus também é justiça, é juízo. A indignação do Senhor veio na hora que eles começaram a comer. Poderia não ter vindo, mas veio. Estava ainda a carne entre seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor. Seria bom se ela não tivesse se acendido, mas acendeu. E assim, todos que murmuraram ali, morreram naquele dia. Sempre tem a ala da bênção, a ala da fidelidade, a ala que é grata ao Senhor. Sempre tem aqueles que não associam aos que são contrários. Esses são aqueles que não murmuraram, que estou me referindo. Mas os outros, murmuradores, não permaneceram. A ira do Senhor se acendeu contra eles. E tem muitas pessoas assim, amados. Há muitas pessoas nessa condição. Pessoas que ficam possibilitadas de receber a bênção. Vem à igreja, recebe a palavra, mas a boca vive pronunciando palavras de murmuração. E Deus não pode se compactuar, Deus não pode agir, Deus não pode abençoar onde atua o espírito da murmuração. Quem está entendendo aí, fala amém? E voltando aqui ao verso 31, foi exatamente
o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor que soprou esse vento. Vento, o texto aí diz, soprou o vento do Senhor. Foi específico e que trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial. Amém? Então, irmãos, saiba disso. Cuidado, murmuração é terrível. Falar baixinho, semi-articular as coisas, às vezes lá fora, em casa, no serviço, onde tiver, cuidado, cuidado, cuidado. Guardar os lábios é fundamental para a nossa conquista de fé. Não esqueça que no mundo espiritual, Deus libera a bênção através das autoridades da igreja. E através dos irmãos, uns abençoam os outros. Nunca murmurar, nunca maldizer, nunca articular as coisas. Quem faz isso, só vai para trás, não prospera. Depois, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, lá em João, capítulo 3, um homem por nome Nicodemos, ele foi falar com Jesus. E ele foi ter com Jesus à noite, porque era uma autoridade, era um professor dos fariseus. E ele vai, portanto, procurar Jesus, e ele mesmo expressa: mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas ele queria fazer algumas perguntas para Jesus sobre salvação. E Jesus começa a falar com ele sobre o novo nascimento. Jesus vai então conversando com ele, ele sem entender, sem compreender como isso poderia acontecer. E aí Jesus, no verso 8, ele fala a ele o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus então compara a obra, a transformação do Espírito Santo atuando na vida de uma pessoa através, ou compara como o vento que sopra. É da mesma forma, né? O vento sopra onde quer. Onde quer. Ouves a sua voz. Você pode ouvir barulho do vento. Tem como você ouvir, Jesus está dizendo, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o vento quando sopra, ele sopra, por exemplo, você pode perceber a árvore balançando, se movendo, você pode perceber através de uma roupa no varal, você pode perceber o vento soprando em você próprio, e ninguém questiona, ninguém duvida, né? É o vento, é a ação do vento. Irmãos, e assim também a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, não tente compreender, não tente entender o agir dele, que você não vai conseguir. Não tem como. Adianta você querer ficar comparando as coisas. Não tem como você ficar questionando as coisas, querendo entender. Você nunca vai. Deus é assim, às vezes, quando você decide caminhar com Ele, você começa e parece que está indo tudo bem, mas de repente parece que o Espírito Santo dá uma arrancada assim de 10 mil quilômetros, 20 mil quilômetros por hora, que você fica só olhando.
sem entender nada, sem entender o agir dele, sem entender como ele está trabalhando. É a obra do Espírito Santo. Da mesma forma como não tem como você prender o Espírito Santo, né? Eu até falei isso aqui pela manhã hoje, que a ex-presidente Dilma, não sou eu que estou falando isso não, isso aí é a declaração dela. A ex-presidente Dilma foi fazer um discurso e ela fez uma declaração que tinha um projeto dela, na cabeça dela, para estocar vento. Estocar vento. Eu queria saber como, né? Porque Jesus fala que não tem jeito. E o que Jesus fala é real. Não tem jeito de prender o vento, fazer aqui um recipiente, vou encher ele de vento. Não tem jeito, ele sopra onde ele quer, ele é livre, por isso ele vai soprando, ele vai passando por todos os lugares e vai impactando tudo que estiver à sua frente. Quem entendeu aí se manifeste em nome de Jesus sobre a obra do Espírito Santo. Por isso, lá em João capítulo 16, aqui ele fala, irmãos, capítulo 16, verso 7 e também o 8. Veja o que ele diz aí, vamos ler juntos? Aí. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Amém. Glória a Deus. Quando ele vier, verso 8, né? Vocês não leram, não? Né? Por que vocês pararam? Muito bem. Cita comigo e repita, por favor, comigo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Como o Espírito Santo, ele então convence o pecador, convence a pessoa. Irmãos, é claro que tem que haver interesse, busca por parte dessa pessoa. O coração tem que desejar. E às vezes esse sentimento, esse desejo vem através também da intercessão, da oração de alguém por esta pessoa. Mas a verdade é que o Espírito Santo, ele trabalha no sentido de convencer o pecador. É convencer a pessoa do pecado. Se você chegar para uma pessoa e tentar evangelizar alguém, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do Evangelho, e você começar chegando a ela e falando para ela sobre pecado, é a mesma coisa de você atirar a pedra nela. Tem pessoas que às vezes perdem a oportunidade de evangelizar alguém por causa disso. Em vez de chegar e falar do amor de Jesus, ela vai chegando querendo acusar. Ela vai chegando a pessoa, acusando a pessoa. E aí não funciona, não dá certo. Porque o coração dela precisa ser tocado. O coração dela precisa ser alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele leva a pessoa a compreender a necessidade de arrependimento em relação ao pecado. Isso é obra do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isto. Só Ele pode tocar no mais profundo do coração, dos sentimentos das pessoas, levando, portanto, as pessoas a terem
esse entendimento. Senti que o pecado dela atingiu a santidade do Senhor. Senti o profundo amor de Cristo Jesus. Lá em Zacarias capítulo 4, verso 6, Deus, ele fala na parte final, Deus fala uma certa vez ao seu povo, dizendo: não é por força, não é por violência ou poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, não é pela sua capacidade, pela sua força humana. Não, tem pessoas que elas até se desgastam, tentando forçar. Você tem que mudar, você tem que largar isso, largar aquilo, você tem que deixar essa prática. Você tem. Se ela começasse a orar por ela, talvez já estaria fazendo efeito já há mais tempo. E às vezes, sabe o que vai criando? Inimizade. A pessoa passa a não querer ouvi-la mais. A tem como uma pessoa antipática, chata. Ei, não é por força, não é por violência. Ore, jejue, interceda pela pessoa, que você jamais vai conseguir mudar alguém. Jamais. Fala para alguém aí, irmão, você entendeu que você não vai conseguir mudar ninguém? Isso é obra só do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Amém, amados? Convencerá também da justiça. O que ele está dizendo aí? Deus é amor, né? A gente sabe disso. Mas Ele também é justiça. E é o Espírito Santo que nos revela essa justiça. É o Espírito Santo que nos revela, na realidade, a justiça, o agir de Deus. Não podemos, irmãos, esquecer isso. Que quando Ele está revelando a justiça de Deus nas nossas vidas, Ele está nos chamando, nos ensinando a viver de acordo com essa justiça, de acordo com a palavra, de acordo com os princípios, de acordo com aquilo que Ele, o Senhor, determina para todos nós. Por isso é nosso dever viver de acordo com a vontade de Deus. A justiça dele sempre será para o nosso bem. Depois, ele fala também que o Espírito Santo viria para convencer do juízo. Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo nos faz entender que haverá um juízo, haverá julgamento para todos. Esse julgamento será compatível com a maneira que cada pessoa viveu aqui na face da terra. Suas obras, suas atitudes. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, uma vez ele fala assim que nossas atitudes, nossas obras, que nós praticamos aqui, muitas coisas, nós vamos acertar antes do julgamento, mas outras serão na eternidade. Mas todas vão serem levadas a juízo, aqui em vida ou depois da morte. Todas. Por isso, o Espírito Santo é aquele que, às vezes ele fala, irmãos, assim, ele fala sempre, fala o nosso sentimento, ele fala uma vez, fala duas, fala três. O problema é que ele pode parar de falar a qualquer hora, não fala mais. Porque quando ele fala, ele espera que haja de nossa parte uma atitude no sentido de mudança, no sentido de transformação. Lá em Hebreus 9, 27, o escritor vai nos dizer que ao homem está ordenado a morrer uma vez apenas,
vindo depois disso o juízo final. Então, isso quer dizer que não existe reencarnação. Que reencarnação é uma teoria totalmente equivocada. Está ordenado a morrer uma vez só, e depois da morte vem, consequentemente, o julgamento, né? Então, amados, é necessário que você compreenda que é o Espírito Santo que realiza também esta obra, convencendo as pessoas de que haverá um juízo, de que haverá julgamento, de que a nossa maneira de viver aqui na terra, ela precisa ser condicionada, levada à vontade, ao propósito de Deus. Amém? João capítulo 14, voltando aqui um pouquinho, a gente observa, amados, algo assim interessante sobre a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou, de certa forma, preparando uma nação, preparando uma família para receber Jesus, né? Quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, que dela viria o Salvador, o Messias, ela perguntou: mas como se fará isso? Eu não conheço o homem. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá. Então, eu estava dizendo para ela, isso vai acontecer através da obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atuou intimamente no processo para a vinda de Cristo Jesus. E agora, Jesus por muitas vezes fala a respeito da pessoa do Espírito Santo aos seus discípulos. Jesus enfatiza a obra que o Espírito Santo iria realizar aqui na face da terra. João 14, verso 16 e 17, olha o que Jesus fala aí. Vamos ler juntos? E eu rogarei ao Pai. Amém, glória a Deus. Então, você pode ver aí Jesus falando com eles sobre o Espírito Santo. Jesus falava sobre o seu retorno, sua volta aos céus. E Jesus fala com eles: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Amém. Essa palavra aqui significa no grego allos paracleto. O que significa isso? Outro com a mesma natureza, outro com as mesmas características, com a mesma personalidade. Então Jesus está falando assim: eu preciso ir. Se você ler os demais versos, Jesus esclarece: é necessário que eu vá, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito da verdade. Então ele está falando aqui de outra pessoa. Ele está falando exatamente aqui da obra que o Espírito Santo viria para realizar e assumir o desenvolvimento dela aqui na face da terra. Várias vezes Jesus falou sobre o Espírito Santo e chegou algumas vezes até a soprar o Espírito Santo sobre os seus 12, abençoando-os, dizendo a eles: receba o Espírito Santo. E eles tiveram algumas pequenas manifestações do Espírito Santo. Agora, o grande jorrar do Espírito, a grande manifestação, aconteceu exatamente no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos capítulo 2, do verso 2 ao 4. Ocorreu o cumprimento dessa promessa exatamente conforme Joel havia profetizado. E diz assim, vamos juntos?
De repente, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo tinha que falassem. Glória a Deus. Irmãos, essa manifestação do Espírito Santo, quando veio sobre aquele povo, quando veio sobre os discípulos, ali haviam cerca de 120 pessoas, estavam os apóstolos, estavam ali os 11, estava também Maria e vários outros discípulos que ficaram ali reunidos para esperar a promessa do Espírito Santo. Preste atenção, irmãos. Permaneceram ali 10 dias, sentados, quando o Espírito Santo desceu, naquele cenáculo. E como diz aí o verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, exatamente no dia da festa, o Espírito Santo vem em forma de vento e fogo, línguas de fogo repousaram sobre cada um deles. Amados, uma coisa que nos preocupa muito em relação a essa igreja pós-moderna de hoje, era muito diferente se você observar no livro de Atos, nas epístolas. Você pode perceber como a igreja e todos os discípulos, os apóstolos, dependiam profundamente do Espírito Santo. É normal você encontrar inúmeras passagens aqui, eles dizendo assim: nós e o Espírito Santo decidimos assim. E orando ao Espírito Santo, decidiram fazer isto. Então eles trabalhavam ativamente com o Espírito Santo. A igreja nasceu no ardor do mover do Espírito Santo. E ela estará arruinada se ela deixar de caminhar dentro da mesma visão do entendimento do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo não tem sido prioridade na vida dos salvos. Hoje não há propriamente assim uma busca intensa. Eu me recordo que ainda na adolescência, normalmente se falava muito sobre o batismo do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. A pessoa após ser batizada nas águas, já começava a enfatizar agora, começa a buscar o batismo do Espírito Santo. Você precisa receber o batismo do Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando, naquela época, algumas pessoas, obreiros, né, na igreja, que desejavam ministério, ou até evangelista, pastor, os pastores de vários estados do Brasil mandavam para a sede nacional que ficava em Brasília, mandavam para lá esses obreiros. Chegavam lá, tinha salas, várias salas, onde hospedavam esses obreiros. Ficava ali orando, irmãos, dias, semanas e às vezes até meses. Orando ali de dia e de noite. Orando, buscando o Espírito Santo. Vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Agora, hoje, não tem havido mais nas igrejas, sabe, essa visão de priorizar e de buscar o Espírito Santo acima de tudo. Eu quero encerrar lendo aqui o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, do verso 5 até o verso 8. Veja como Jesus fala aqui sobre a obra dele. João 15, verso 5. Juntos, por favor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece
nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Onde Jesus está? Jesus foi assunto aos céus, foi recebido pelo Pai, por todo o exército celestial, e está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, reinando. Mas ele diz: eu estou no meio de vós, através do seu Espírito, através da pessoa do Espírito Santo. Quem vai nos levar até Jesus? É o Espírito Santo. Quem pode te conduzir a Jesus? É o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, quem convence da justiça, quem convence do juízo, quem convence de mudança, de arrependimento, é o Espírito Santo. Sabe das nossas debilidades, das nossas fraquezas, conhece cada um de nós, e é por isso que ele se coloca como intercessor para nos ajudar, porque não sabemos nem mesmo orar da maneira certa, mas é ele, o Espírito Santo. Essa palavra, não sabemos orar como convém, ela tem um sentido bem mais profundo. É como aquela criança que está aprendendo a falar as primeiras palavras. É como o papagaio que você está ensinando a falar. E que começa a falar as coisas, e você não tem assim uma noção exata do que ele está falando. É assim a nossa oração. Mas o Espírito Santo sabe, irmãos, nos conduzir e nos levar à presença do Senhor, intercedendo por nós, para que assim possamos, como eu disse aqui outro dia, fazermos uma oração que chegue com perfeição diante da face do Senhor, da presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Ele que nos capacita, Ele que nos ensina, é Ele que nos revela. Jesus está dizendo aqui, ó, se vocês estiverem em mim, minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiser, que vai ser feito. Mas quem vai te levar? Quem vai te conduzir a isso? Quem vai te levar a esse nível? Somente Ele, o Espírito Santo de Deus. Assim como você depende da água todo dia, depende do alimento, do pão todo dia, dependa do Espírito Santo da mesma forma. Entenda quem é o Espírito Santo nesse mundo, entenda a obra dele na vida da igreja, na sua vida. Ame-o, busque-o. Não leve sabe, irmãos, assim, uma vida natural apenas religiosa, distorcida do Espírito Santo. Eu falava aqui hoje pela manhã, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração, quando ele escreve lá, acho que no capítulo 7 de 1 Coríntios, falando sobre casais, ele tem a humildade de dizer assim: quem está dizendo isso aqui sou eu, não é o Senhor. Eu estava em dúvida se aquilo estava provindo de Deus, aquele direcionamento dele ou não. Então ele fez questão de colocar lá: olha, quem está dizendo isso aqui sou eu, não é o Senhor não. Mas hoje que tem de gente, irmãos, que fica falando assim: o Senhor me falou, quando não falou nada. O Senhor me mostrou, não mostrou nada, é só em barriga cheia às vezes, confundindo uma coisa com a outra. Não, eu orei, eu abri a palavra e Deus falou comigo: cuidado com isso, isso é um pouco perigoso. Vai ser igual uma história de um rapaz que aconteceu o seguinte: estava num desespero tremendo, precisava ter uma resposta de Deus. Orou e foi lá e abriu assim a Bíblia.
lá em Mateus, ali da morte de Cristo. Aí ele leu assim: e Judas, arrependido, enforcou-se e morreu. Aí ele falou assim: mas isso não tem nada a ver com o que eu estou pedindo. Não tem nada a ver com o que? Com a palavra. Vai de novo. Vai de novo. Agora vai dar certo. Aí abriu um texto que fala assim: vai e faça o mesmo. Então, esse negócio de ficar achando que Bíblia é um livro de consulta. Ei, isso aqui é livro para você estudar. Estudar, aprender, para colocar em prática. Essa palavra, ela tem que se tornar rema, porque então aqui é logos, é letra. Quando que se torna rema? Quando o Espírito Santo vem. É quando o Espírito Santo vem, e aí o Espírito Santo traz a revelação profunda de sua palavra. O Espírito Santo revela as profundezas, as coisas de Deus. Eu tenho muito temor de ficar falando isso. Deus me falou, quando Deus não falou. Tem muito temor. Você precisa mergulhar no Espírito Santo, é isso que você está precisando. Para ouvir a sua voz. Ele não vem de qualquer maneira. Ele não vem de qualquer forma. Ele é santo. E Ele está entre nós. É Ele que trabalha, realizando, irmãos, operando toda a obra de Jesus Cristo na face da terra. É Ele. Sopra todos os lados. Ele está presente nas nossas vidas. Mas não adianta você querer fazer as coisas desconectado da presença dEle. Você precisa estar ligado com Ele, ligado com o Espírito Santo para receber tudo que Ele tem para a sua vida. Bênçãos incontáveis. O Espírito Santo quer usar a sua igreja, quer usar o seu povo nesses dias que nós estamos vivendo, né? Amém? Amém, amados? Busque o Espírito Santo, tenha tempo. Busque Ele. Ele é sensível. Ele vem na hora que Ele quer. Apocalipse, no final de tudo, vai dizer que é o Espírito Santo que vai apresentar à igreja Jesus, porque é Ele que está cuidando da igreja, é Ele que está ensinando a igreja. Ah, como eu almejo que você se tornasse uma pessoa totalmente vocacionada e apaixonada pelo Espírito Santo. O que Ele iria fazer na sua vida, o que Ele iria realizar na sua vida. Comece a buscar. Ele não tem prediletos, favoritos. É quando o coração se abre para Ele. É quando você reconhece que você necessita dEle. Amém? Outras vezes certamente vou continuar falando um pouco mais sobre o Espírito Santo. E você precisa entrar na unção, nesse mover glorioso do Espírito Santo, em nome